próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Senhor Jesus, entramos na Tua presença, reunidos, Senhor, em Teu nome, com os corações inclinados a ouvir a Sua doce e santa voz, Senhor. Vem falar conosco, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos corações para a mensagem do Pai, para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. É isso que nós te clamamos, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, essa canção, como de costume, né? Eu cito, né? Que música que nós cantamos. Essa música se chama Isaías 9, é do Rodolfo Abrantes. É uma música que mistura a profecia messiânica de Isaías com a figura do Apocalipse de Jesus voltando a buscar a sua igreja, né? Hoje a gente inicia uma nova série. A série se chama O que é Igreja, né?
e muito inspirado pelas palavras do pastor José Carlos, ali da Primeira Igreja Batista de Brasília, que a gente tem, de vez em quando, compartilhado alguma coisa, alguém vai e manda no grupo, alguém manda no Instagram algumas mensagens dele. Ele tem falado muito sobre esse tema do que é a igreja e tem tocado em alguns bezerros de ouro, assim, né, nesse momento de falar sobre isso. Também, acho que foi no final do mês de abril, o Ed René também trouxe mensagem nesse tema, inclusive um episódio do podcast dele chamado A Igreja Invisível, fala bastante sobre esse tema, muito bom, em que ele vai abordar que existe a Igreja de Jesus Cristo, existe a Igreja do Espírito Santo e existe a Igreja dos homens, né? E a Igreja dos homens é aquela que tem CNPJ, placa e tal, e a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Espírito Santo, ela não necessariamente tem todas essas estruturas, né? Ele usa como exemplo, por exemplo, ali Pedro, conversando com Cornélio, né? E sendo obrigado a batizá-los depois que o Espírito Santo encheu todos que estavam ali, mesmo não sendo judeus, não sendo circuncidados, enfim. E mais recentemente, aquele vídeo que eu mandei no grupo nosso do WhatsApp, que eu não conheço ainda quem são aqueles pastores, achei sensacional a observação dele acerca da igreja como noiva de Jesus Cristo, né? E esse é o primeiro aspecto que a gente vai tratar, a igreja como a noiva de Cristo. Daí na semana que vem a gente vai falar da igreja como o corpo de Cristo e na semana seguinte a gente vai falar da igreja como embaixadora de Cristo, representante de Cristo, né? Então, falando da igreja como noiva de Cristo, a gente tem que ir lá para Apocalipse 19, versos de 1 a 9, ele vai desenhar um cenário, né, que inclusive participa dessa canção que eu acabei de cantar, né? Apocalipse 19, de 1 a 9, estou lendo aqui na nova versão transformadora. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassino de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo o sempre. Entre os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostraram e adoraram a Deus. E que estava sentado no trono e disseram: Aleluia, amém. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são palavras verdadeiras de Deus. Muita gente, inclusive, diz que o hábito cultural que nós temos, né, das noivas casarem de vestido branco, vem dessa tradição, desse texto, né, que as noivas geralmente não se casam de branco na maioria das culturas. Vem do cristianismo essa ideia da noiva casar-se de branco, né, e muito provavelmente esse foi um dos textos que levou a essa tradição, né, da noiva no casamento ser uma representante da igreja. O casamento será uma encenação dessas bodas do Cordeiro que acontecerão, né? Da mesma forma que quando a gente celebra a ceia, a gente está encenando isso que vai acontecer nas bodas, no banquete do Cordeiro. Quando a gente celebra um matrimônio, a gente também está espelhando essa realidade futura da igreja e de Cristo nas bodas do Cordeiro, né? Esse trecho é um trecho terrível e lindo, né?
porque ele fala de Jesus vindo buscar a sua noiva, vindo buscar a sua igreja, e também do juízo, da mão que pesa sobre a grande prostituta, né? Então, aparecem duas mulheres, né? Duas figuras femininas nesse texto, que se relacionam com o Cordeiro de alguma forma, se relacionam com Cristo, a grande prostituta de um lado, e de outro, a noiva pura, imaculada, né? Preparada, como diz aqui na versão da NVT. Então a grande prostituta aparece no verso 2, a noiva aparece no verso 7. Como eu cresci numa igreja evangélica, a gente estava falando um pouco disso antes, né? Cresci numa igreja evangélica, eu aprendi que a igreja católica é a grande prostituta, né? A gente ouve isso, às vezes a gente até internalizou isso como uma ideia verdadeira, que a igreja católica é a grande prostituta e a igreja evangélica é a noiva imaculada. Agora, qual igreja evangélica, né? Porque a igreja evangélica é tão plural, ou mais plural até, do que a igreja católica, né? Com a diferença que a igreja católica ela é plural e está unida na sua pluralidade, e a igreja evangélica ela é plural e ela tem muitas cabeças, né? Ela não consegue viver em unidade nessa pluralidade. Essa é uma diferença entre essas duas igrejas. Mas será que é tão simples assim? Os católicos são a grande prostituta e os evangélicos são a noiva pura, né, de Jesus? Eu nunca me conformei, sabe? Com essa ideia, com essa leitura tão óbvia, tão superficial, tão simples. Quem está comigo é noiva, quem pensa diferente de mim é a grande prostituta. Eu acho isso uma visão muito superficial, muito tola, muito infantil do que vem a ser a grande prostituta e do que vem a ser a noiva de Cristo. Apocalipse 17, do 1 ao 5, vamos ler só 5 versículos, fala especificamente da grande prostituta. Diz assim: um dos 7 anjos que derramaram 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, que eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Percebe? Isso aconteceu antes desse texto que a gente leu. A gente leu o 19, agora a gente está lendo o 17, tá? Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta, né, no caso, tinha 7 cabeças e 10 chifres, coberta de blasfêmias, e a mulher, né, a grande prostituta, estava sentada sobre essa besta. A mulher estava vestida de vermelho, né, de púrpura, enfeitada com joias e ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. De acordo com o verso 2 que a gente acabou de ler, os reis da terra cometeram adultério com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. De acordo com o verso 2, a grande prostituta adultera com políticos e contamina o povo. Percebe? Os reis cometeram adultério e os habitantes se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então ela negocia com os poderosos e contamina o povo. Ela negocia, ela adultera com os políticos, com os poderosos. Ela troca favores, ela vende votos, ela se oferece como alguém que pode dar poder e autoridade e influência para aquelas pessoas que assim desejam, para aqueles que querem manipular o povo para conseguir suas posições de destaque e de poder. Por outro lado, ela contamina o povo, e aí entra numa questão que eu reflito nisso há algum tempo com relação à nossa forma de adorar. Quando nós estamos reunidos coletivamente, né, para adorar a Deus, se a gente notar, a maioria das nossas canções, elas não falam de forma coletiva, né? Elas falam: eu me prostro, eu te quero, Senhor te quero ouvir tua voz. Eu amo essas músicas.
Não estou dizendo que a gente não deve cantá-la. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Eu acho elas lindas, mas elas são músicas individuais, músicas de uma pessoa cantando para Deus. Talvez seriam músicas ideais para um ambiente de devocional, de uma busca particular da presença de Deus, mas não são necessariamente músicas para se cantar coletivamente num culto. Porque quando a gente está num culto coletivo, várias pessoas cantando ao mesmo tempo, a gente acaba se fechando na nossa relação com Deus. Então, todo mundo que está em volta é desnecessário ali. Eu estou vivendo o meu culto individual no meio de um monte de gente. Perceba que loucura. A gente reúne todo mundo num lugar para buscar a Deus coletivamente. Mas na prática, cada um está buscando a Deus individualmente. Cada um está focado na sua própria relação íntima com Deus. Se nós formos pensar nessa figura da prostituta, da noiva, a gente poderia chamar isso de uma orgia. É um momento em que tem um monte de gente reunida para ter intimidade, mas cada um está preocupado só com o próprio prazer. Não está preocupado com a coletividade. Não está olhando para a coletividade. E aí cada um está vivendo o seu momento individual com Deus no meio de todo mundo. Tem uma outra questão que é o exibicionismo de uma espiritualidade, de uma intimidade. Então, ao invés de eu estar lá bitolado na minha relação individual com Deus, eu quero que todo mundo veja como é íntima a minha relação com Deus. Como eu tenho uma liberdade, como o Senhor me derrama o Espírito sobre mim e realiza prodígios através da minha vida. Como é linda a intimidade, a forma como eu falo com Deus e como Ele responde para mim. Isso se chama pornografia. É quando eu exibo publicamente algo que é íntimo, algo que deveria fazer parte da minha relação particular com Deus. Não deveria ser algo para ser exposto publicamente. Perceba como a grande prostituta contamina uma relação que é pura, que é perfeita. Ela negocia com os poderosos e ela contamina a relação do povo. De acordo ainda com o verso 4, diz que ela está vestida de púrpura, enfeitada com joias e ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela tem um cálice de ouro na mão. A grande prostituta não é só rica. Ela é ostentosa. Ela gosta de mostrar o quanto é rica. Ela se gaba da sua riqueza. Ela exibe a sua riqueza como algo extraordinário. Essa é a grande prostituta. É uma relação pautada na troca de favores. É uma relação pautada numa relação promíscua com Deus, né? E ela é uma relação pautada na exibição da sua riqueza, de quem ela é, do seu poder, da sua influência. Será que a nossa relação como igreja muitas vezes não está contaminada por essas formas, essas mentalidades da grande prostituta? Por outro lado, a gente vai para os textos de Apocalipse que vão falar da noiva, e a gente vai ter que recorrer lá para o final, Apocalipse 21. Vocês perceberam que no Apocalipse 17, o anjo vira e fala assim: vem comigo que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Já em Apocalipse 21, verso 9, o anjo vira e fala assim, o mesmo, né? Então um dos anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venha comigo que eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, primeiro mostrou o julgamento da grande prostituta, agora vem mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, brilhava com a glória de Deus. Perceba, ela não brilhava com as próprias posses, ela brilhava com a glória de Deus, cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente como cristal. Aí ele vai nos versos 12 até o 17, ele vai descrever as medidas, né? Que são medidas muito grandes e não colaboram aqui com
com o nosso desenrolar. Mas vamos direto para o verso 18, então. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro, ou como cristal em algumas versões, né? O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 pedras eram feitas de pérolas. As 12 portas, perdão, eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. É daí que fala que a gente vai ter rua de ouro no céu, né? É desse texto aqui. A rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo nenhum na cidade. Olha que coisa linda. Não vi templo nenhum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, verso 23, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis de toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E as nações trarão ali a sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe? A noiva, diferente da grande prostituta que negocia, a noiva é fiel ao noivo. Versos 22 e 23 diz que não existe templo e não há necessidade nem de luz, nem de sol, nem de lua ali. Porque o cordeiro é tudo o que a noiva precisa. Pelos versos 24 a 27, a gente vai ver que a noiva não negocia o acesso. A porta está sempre aberta. Os reis, os poderosos, os políticos também têm acesso, podem entrar. Só que isso não é negociado. Isso não é, se você me der aqui, eu permito que você entre ali. Não. A porta está aberta. Pode entrar. Fica à vontade. Você tem acesso como qualquer um tem acesso. Você não tem nem a recusa e nem o privilégio. Você está aqui como qualquer outra pessoa está. As portas nunca se fecham porque não tem noite. E o terceiro aspecto que eu acho incrível, eu acho que eu já mencionei isso algumas vezes, é que na Cidade Santa, o ouro, as pedras preciosas, o diamante, tudo isso é material de alvenaria. É como se fosse pedra, brita, né? Madeira, concreto, areia, ferro. Tudo isso que a grande prostituta usa para se exibir, para mostrar seu poder, sua riqueza, na Cidade Santa, a noiva utiliza como um material comum. A rua é pavimentada com ouro, ou seja, o ouro não é nada para se ostentar. O ouro é um recurso, como qualquer outro recurso. Então ela não se gaba, né? Ela simplesmente usa os recursos que tem. Enquanto a outra se enfeita, ela simplesmente usa o ouro para pavimentar a rua. Então, o ouro, as pedras preciosas, as pérolas, não são um sinônimo de riqueza. Eles não servem para ostentação. Então, vocês perceberam a disparidade entre essas duas figuras, a figura da grande prostituta e a figura da noiva do cordeiro. E aí a gente vai para a nossa conclusão. É muito provável, é muito perigoso, arriscado, que a gente esteja se comportando como a grande prostituta, achando que somos a noiva. Eu tenho minhas dúvidas se a grande prostituta sabe que ela é a grande prostituta, sabe? Eu tenho dúvida se ela tem essa percepção do quanto ela está distante. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns pastores que acreditam que Deus está devendo para eles.
Não, eu fiz isso aqui meio assim, mas olha só a quantidade de pessoa que veio para a igreja. Né? Contei uma mentirinha no testemunho ali, mas olha só quanta gente está dando glória a Deus por causa desse testemunho. Né? Então, a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, para a gente não se contaminar com uma mentalidade mundana, egoísta, hedonista. Sabe o que é hedonista? Hedonista é a pessoa que busca só o próprio prazer, que está focado em si, né? Mesquinha, orgulhosa, prepotente, pedante. Sabe a igreja que acha que é mais especial porque Jesus escolheu ela, então ela é melhor do que todo mundo. Que olha para aquele que é de outra fé, de outra religião ou de nenhuma religião, de cima para baixo. O ponto é que a igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma denominação religiosa, a igreja não é uma interpretação bíblica correta. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. E sabe quem que escolhe a noiva de Jesus Cristo? É Ele. Não somos nós quem vai dizer quem está dentro e quem está fora. Não é nenhum regulamento, não é nenhum livro, né, de denominação que vai dizer quem faz e quem não faz parte. Você pode dizer quem faz e quem não faz parte da sua denominação. Mas você não pode dizer quem faz e quem não faz parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a sua noiva, que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo capacitou através do seu Espírito Santo e que Ele mesmo vai vir buscar. Então estejamos preparados, prontos para as bodas do Cordeiro, para podermos celebrar e não receber condenação. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E partindo para a pergunta, como de costume, para a gente trocar uma ideia aqui e nos ouvir mutuamente, a pergunta é a seguinte. Alguns dos textos aqui de Apocalipse 21, eu expliquei, né? Busquei explicar de alguma forma, trazer uma interpretação, mas eu gostaria da gente construir junto uma interpretação para o verso 25, que diz assim: as suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. Como é que a gente pode interpretar para os dias de hoje o que significa esse verso 25? Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. O que isso poderia representar para a gente, como igreja de Jesus, nos dias de hoje? Como é que nós podemos olhar para esse texto e nos aproximar mais dessa figura da igreja como noiva de Cristo? E aí podemos abrir os microfones ou levantar a mão, como vocês preferirem. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.